dos maiores defensores da classe operária de sua época em Juiz de Fora, Lindolfo Riu foi eleito vereador em 1947, o segundo mais votado da cidade, com 938 votos. Em 1950, teve o seu mandato cassado e a sua história foi silenciada durante várias décadas no município. Agora, a Câmara Municipal de Juiz de Fora vai restituir simbolicamente o mandato a Lindolfo Riu. E nós, do programa Memória do Legislativo, vamos contar também esta história. Em uma das pastas do arquivo, é possível ver que a luta de Lindolfo Riu pelo trabalhador era uma constante. Na cópia do documento de 27 de abril de 1950, ele chama atenção contra o atraso no pagamento dos operários da prefeitura e pede regularidade. Em outro documento de 4 de agosto de 1949, solicita urgência no aumento do salário dos servidores diante do elevado custo de vida da época. E ele lutava contra qualquer injustiça. Ele ia na porta de fábrica, ficava sabendo de uma injustiça, vinha na Câmara, denunciava, pedia para que a prefeitura pagasse melhor os trabalhadores. Era essa figura de ligação entre os trabalhadores e o executivo e o legislativo. Então, assim, nesse início ele era muito combativo. Todas nessas comissões que ele participou, ele tem relatos na Câmara dele subindo a tribuna, né, condenando, por exemplo, a prisão do Luiz Carlos Prestes, condenando Getúlio Vargas por isso, por aquilo, um dirigente nacional. Mas, assim, Lindolfo e Irineu conseguiram se eleger. O Lindolfo com 938 votos, uma quantidade de votos. Lembrando que naquela época só tínhamos 38 mil pessoas com direito ao voto em Juiz de Fora. O Bisaglia que era uma figura já conhecidíssima na cidade, teve 1.200 votos. Então, assim, a figura do Lindolfo Riu, num momento que o Brasil passava pelos integralistas, pelo que a gente chama os camisas verdes, fascistas brasileiros, né, era dominado, o plenário era dominado por essa característica. Ele era uma pessoa de coragem. Lindolfo Riu chegou na Câmara eleito pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, em um período em que o PCB, Partido Comunista Brasileiro, estava na ilegalidade no governo Gaspar Dutra. Sempre combativo, não conseguiu terminar seu mandato. O Departamento de Polícia de Minas Gerais estavam todos caçando os que estavam no Partido Comunista efetivamente na clandestinidade e os que eram comunistas convictos, que falavam contra o regime. E Lindolfo falava muito contra o regime. Ele era de origem do Partido Comunista, tinha sido eleito pelo PTB, um partido da legalidade, né? Mas como ele começou a ser muito preso no Rio de Janeiro para averiguação, vamos prender. Não, pode soltar. Prende, solta, habeas corpus, pode voltar para casa. Ele começou a se afastar porque o plenário, provavelmente, pelas pesquisas, ele era um alvo fácil no plenário, né? Tem vários documentos, inclusive, do Ministério pedindo que a Câmara entregue o vereador. Na ata da Câmara de 15 de dezembro de 1950 está o registro de que havia sido expedida a ordem de prisão preventiva contra o vereador. O pessoal do Rio de Janeiro, a polícia, mandou um documento para a Câmara pedindo ao Bisaglia, que é o presidente da Câmara, o Delbrando Bisaglia, que entregasse o Lindolfo, né? E aí, em 15/12, com muita pressão do Exército, da polícia, o presidente da Câmara decide convocar o suplente, né, do Lindolfo, e ele desaparece nessa época. No dia 16, 17, já existe atas pedindo para que isso não fosse acontecido, mas já era tarde demais, ele já tinha sido cassado e não retornou mais. Em face de requerimento feito pelo vereador Hildebrando Bisaglia sobre a convocação do suplente e achando-se presente o senhor vereador Gabriel Gonçalves da Silva, a mesa convocou este substituto. 4 dias depois, em 19 de dezembro de 1950, o vereador Ribeiro de Sá propôs um voto de pesar pelo afastamento do vereador Lindolfo Riu,
considerando os bons serviços prestados por ele ao município durante o seu mandato. Ele continuou trabalhando para o Partido Comunista, ele era, hoje a gente pode falar, um profissional, né, da formação de base do Partido Comunista. Ele tinha vários temas que ele era designado pelo Comitê Central, tinha um Comitê Central e a executiva do partido. Ele fazia parte dos dois. E a executiva definia quais eram os programas de formação. E o Lindolfo sempre estava nos programas de formação. Ia para Niterói, ia para o Rio de Janeiro, para a CSN em Volta Redonda, para Brasília. Ele sempre está para São Paulo. Então tem vários documentos mostrando que ele estava em vários locais. A luta pelos trabalhadores, pelos direitos iguais e a militância no Partidão custaram a Lindolfo Ril a distância da família, a perda do emprego e também a perda da liberdade. Ele, que militou ao lado de nomes como Luiz Carlos Prestes e Marighella, viveu longo período na clandestinidade. Quando o Lindolfo foi cassado aqui na Câmara, ele completamente entrou na ilegalidade. E ele ficou na clandestinidade, que é um outro status que você fica sempre perseguido, você sempre pode ser preso, solto, torturado. Ninguém te dá os direitos mais. Ele trocou de nome, o Partido Comunista tinha uma coisa que chamava ponto, né? O ponto significa assim, nós vamos encontrar lá na esquina da Rua Alves com Getúlio, eu vou estar no poste tal, na hora tal, não sei o quê. Você passa lá. Se eu não tiver hoje, você passa amanhã, passa depois. Então tinha um ponto, era o ponto de encontro que eles chamam, né? E eles passavam. O cara não está lá, vai embora, não fica lá não, porque pode ter um espião. Tornou-se operário da construção civil e trabalhou na construtora Pantaleone Arcuri. Iniciou sua militância aos 17 anos. Sua história foi resgatada por Alexandre Miller Ril Maestrini na obra Lindolfo Ril, um outro olhar para a esquerda. O Lindolfo teve que, muito jovem, casou com uma filha de militar, né? Imagina, na época, um comunista casou com a filha de militar, ela pedia a ele para não ser, para parar com a atividade, mas ele não conseguia, era a natureza dele, não tinha como. E a mãe, a Carmen, foi ela que criou praticamente os filhos sozinhos, né? E teve 5 filhos, começando em 1938, 1940, 42, e os filhos foram todos criados pela mãe. O que eu quis fazer com o livro foi resgatar essa biografia, que é uma biografia de um juiz de forano ilustre que, vamos falar assim, as elites tentaram sufocar porque não interessavam, né? Tem o Cláudio Mitiani, que também é outra figura que sempre batalhou pelos direitos sociais, mas como ele não era comunista, ele sempre lutava dentro dos sindicatos, ele nunca foi perseguido do jeito que o Lindolfo foi, ele ficou mais exposto. Mas o Lindolfo não teve essa exposição. A filiação ao PCB foi feita muito cedo e ele foi um dos mais jovens líderes nacionais do Partidão. Alexandre, sobrinho neto de Lindolfo, conta a importância dele e de Juiz de Fora, na época, uma das cidades mais industrializadas do Brasil. O PCB, fundado no Rio de Janeiro, né, em Niterói, e Juiz de Fora foi uma das primeiras células que eles procuraram depois de levar isso para Belo Horizonte. Então, Juiz de Fora, com Luiz Ude, com Lindolfo Ril, com Irineu Guimarães, com essas pessoas pensadoras, eles ajudaram a formar a célula do PCB em Juiz de Fora, que não era legal. Ele era uma das peças chaves do movimento unificador do trabalhador do Brasil, né? Luiz Carlos Prestes designou o Lindolfo para tocar o movimento unificador do Brasil. Tinha uma notável capacidade de mobilizar as massas, atuou em sindicatos e em cargos de liderança no PCB, representou os trabalhadores do Brasil no Congresso Operário de Paris. Ele viajou pela Europa, muito estudioso, né? Trouxe muito livro, trouxe muita coisa, e sua família contando essas coisas. E aí, quando chegou 1947, que de 37 a 47, essa Câmara aqui tinha estado fechada por causa do Estado Novo, né? Era o general-presidente Dutra, ele foi colocado como uma pessoa importante do movimento social, uma pessoa representante dos trabalhadores. Como o PCB foi colocado na ilegalidade, o PTB ofereceu a legenda tanto para ele quanto para o Irineu Guimarães e outros também, né?
Morreu em 1977, aos 60 anos de idade, no Rio de Janeiro. Uma das coisas que eu fiquei triste ao chegar no óbito de Lindolfo foi de perceber que ele faleceu 2 anos antes da anistia, porque eu tenho certeza que se ele tivesse ficado vivo, ele ia ser anistiado, ele ia continuar batalhando, ele ia estar aqui hoje levantando o dedo para as injustiças. 72 anos após a perda do mandato de Lindolfo Ril, a Câmara restitui simbolicamente o seu mandato à família. Para isso, a Divisão do Arquivo e Registros Processuais do Legislativo realizou um estudo minucioso. Nós iniciamos o levantamento nos arquivos da Câmara de todas as informações referentes a Lindolfo Ril. A princípio, nós nos debruçamos nos processos legislativos e, após essa análise, a gente iniciou um estudo nos livros de atas da Câmara. Esse estudo, após análise dos dados, foi compilado e entregue ao presidente. Esse título eu acho que vai ser muito importante para que a Câmara realmente tenha todos os vereadores, reconheça ele nas legislaturas passadas, reconheça ele colocando um nome de uma avenida Lindolfo Ril, por exemplo. Única referência à memória do ex-vereador é uma rua no bairro Santos Dumont, na Cidade Alta. Qual é o erro? Na verdade, o resumo do Lindolfo, qual é o erro de você lutar pelos direitos sociais? Onde que está o erro? Onde que alguém me aponta? Tem algum erro nisso? Não tem erro. Então, assim, na vida de Lindolfo, na biografia de Lindolfo, não tem um erro social, moral. Eu acho que é uma figura muito importante para a cidade. Do mesmo jeito que eu sempre falo que tem o Claudio Smithiani, que tem o Itamar Franco, que tem o Tarcísio Delgado, o Lindolfo Ril também, para que a gente siga e não deixe que a ditadura volte para o Brasil. Eu acho que esse é o grande legado de Lindolfo. Não calem-se, não calem-se, porque se a gente calar, o outro lado toma conta. Hoje nós conhecemos a história do ex-vereador Lindolfo Ril no Memória Legislativa. Até o próximo programa.